Meu nome é Fátima, eu sou da cidade de Lins, eu pertenço ao grupo de orações São Rafael, da cidade de Promissão. Essa semana nós estamos abordando, fazendo um estudo e relembrando o conceito dos 7 pecados capitais. Pecados capitais conhecidos como orgulho ou soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. O nome pecado capital deu-se porque capital é o centro, é a cabeça. Então ela cria raízes. Pecado capital, esses 7 pecados capitais, ele cria outros pecados. Então, pecado capital dá-se esse nome, porque ele cria outros pecados, como, por exemplo, a soberba. Ela cria o pecado da vaidade, da arrogância, do orgulho, da prepotência, presunção, autossuficiência, né? Também, segundo algumas páginas de alguns padres que eu fiz levantamento, por que o motivo de existir o pecado? Ele tem como a intenção de ensinar a nós cristãos a ter bons comportamentos, boas atitudes e dessa forma estarmos mais próximos dos 10 mandamentos. E existe também, né, uma ligação entre os pecados capitais e as suas virtudes, como orgulho ou soberba. A virtude é a humildade. A avareza, a sua virtude é a generosidade. A inveja, a sua virtude é a caridade. A ira, a sua virtude é a mansidão. A luxúria, a sua virtude é a castidade. A gula, a sua virtude é a temperança. E a preguiça, a sua virtude é a diligência. Então, hoje nós vamos abordar um dos 7 pecados capitais, que é a preguiça. A Igreja Católica ela apresenta a preguiça como um dos 7 pecados capitais, caracterizado ou conhecido pela pessoa que vive em estado ou falta de capricho, de esmero, de empenho, de negligência, de desleixo, de morosidade, lentidão, muita moleza, né? Ela causa, frequentemente, ela é associada ao ócio, à vadiagem. Então, a preguiça, ela é a falta de força, né? A falta de capricho, a falta de vontade de trabalhar e, às vezes, também a falta de vontade de viver, dependendo do caso. E são atitudes formadas por lentidão e moleza que levam também ao desleixo. Então a preguiça, ela é muito ruim para quem tem a preguiça, mas ela também é muito ruim para quem vive junto com o preguiçoso. Muitos de nós já trabalhamos, né, com algumas pessoas muito preguiçosas. Às vezes a gente até perde a paciência e acaba fazendo o trabalho do preguiçoso. Então é muito ruim para quem tem a preguiça e também para quem trabalha com esse preguiçoso, né? Porque todos nós precisamos de descanso, mas a preguiça, ela é evitar persistentemente todo tipo de trabalho. Esse é o preguiçoso, ele sempre vai evitar qualquer tipo de trabalho, seja ele leve, pesado, né? Isso significa que outros terão que trabalhar mais para compensar. E no fim, o preguiçoso, geralmente, ele fica pobre. Desta forma, a preguiça é não querer trabalhar, né? Todos nós temos o direito de descansar, mas também nós temos o dever de trabalhar, né? Às vezes, trabalhar imensamente, intensamente, não dá tempo de ter preguiça. Né? Não podemos nem pensar na preguiça, essa palavra não passa pela agenda de um trabalhador. Então, os preguiçosos, eles fogem das suas responsabilidades, só causam problemas. A própria Bíblia alerta sobre o preguiçoso, né? Que ele acaba ficando pobre, mas o diligente, ele será compensado.
Existe um provérbio 10 que diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então, nós já vimos aqui que a preguiça não tem nenhum ponto positivo, que a preguiça não ajuda em nada e é um grande pecado. Eu espero ter conseguido fazer com que fique claro ou relembrado sobre esse pecado capital da preguiça. Muito obrigada.